Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News para trazer para vocês os principais nomes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para bater um papo com vocês, espectadores, tornar cada um de vocês um investidor melhor a cada dia pelas mãos de quem faz esse mercado todos os dias. E hoje nós vamos bater um papo aqui com o Rodolfo Senra, sócio fundador da Abril Investimentos, sobre fundos imobiliários, sobre o mercado de FIs e quais são aí as perspectivas para o ano de 2024. Rodolfo, muito obrigado por aceitar nosso convite, é um prazer recebê-lo aqui no Você com Dinheiro. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui e será um prazer bater esse papo com você, Felipe. Vamos começar do começo. A gente tem aqui a tradição no programa de fazer aquelas perguntas difíceis. Eu queria começar dando o pontapé. A gente tá fechando aí o primeiro mês do ano e a gente tem um ano com diversos tópicos relativos a juros, seja local, seja no exterior, algumas incertezas, algumas convicções sem data. E nesse cenário, é um bom ano para investir em fundos imobiliários? Com todas as ressalvas que você colocou, eu acredito que sim. Nós lá na Abril estamos bastante otimistas, a gente acha que é um ano de recuperação, de queda de taxa de juros no mercado brasileiro, e o nosso setor, o setor residencial principalmente, ele é muito atrelado à taxa de juros, né? O setor imobiliário ele tem uma correlação inversa enorme com taxa de juros. Quando a taxa cai, o mercado deslancha. E eu acho que é isso que tende a acontecer esse ano. Eu estou otimista. Você comentou uma coisa aí que é interessantíssima e fundamental. Eu sou uma casa focada em residencial. Usualmente, aí outras gestoras, a gente vai conversando aqui sobre fundos imobiliários. Historicamente, a indústria de fundos imobiliários no Brasil ficava um pouco de fora desse setor. Até pela competição com as próprias famílias que usavam os imóveis residenciais como instrumentos para compra de renda, né? E que gerava uma competição maior nesse mercado. De onde veio a ideia de Abril montar uma gestora com foco em residencial? Bom, acho que eu vou ter que dar um passinho atrás. Vamos lá. O meu sócio, irmão Vitor, e eu fundamos a Abril em 2012, mas ele já vinha de experiências pregressas. Nós somos sócios de uma gestora americana no Brasil, e essas gestoras elas são divididas nos Estados Unidos como Core Real Estate, Value Added Real Estate e Opportunistic Real Estate. A gente sempre foi mais opportunistic no sentido de fazer projetos com mais alfa, né? E dentro dessa escola a gente já meio que direcionou a gestora para esse caminho. Nós já fizemos investimentos em corporativo, em galpão logístico, nós temos experiência cumulativamente, né, dos sócios principais, não só o Vitor e eu, mas hoje nós somos 8 sócios, tem muita gente com bastante experiência nessas várias classes de ativos. Só que em determinado momento, principalmente em 2018, 2017, 2018, quando a gente saiu daquela grave crise pela qual passou o país, e especialmente no mercado imobiliário foi uma crise bastante significativa, a gente entendeu que o mercado imobiliário residencial era o lugar mais apropriado para nós alocarmos capital, dado risco, retorno e aquilo que a gente almejava de dar de retorno para os nossos investidores. Primordialmente, os nossos investidores são investidores institucionais, são os family offices, são os multifamily offices, que é um grupo de investidores mais sofisticado no sentido de buscar rentabilidades um pouco mais diferenciadas. Então, nós crescemos muito nesse segmento e foi aí que a gente focou no residencial, fazendo principalmente o nosso carro-chefe, que são os fundos de permuta. E nessa linha, vocês, dentro de Opportunistic, vocês olham incorporações em processo, então vocês vão conversar com os incorporadores, entrar em imóveis que estão em fase de construção, vocês compram já o imóvel pronto. Onde está o principal jogo de vocês? Bom, fundo de permuta não é uma invenção nossa, tá? Mas o processo e a maneira
pela qual nós fazemos é uma invenção absolutamente nossa. Então, só para contar a historinha, a gente tinha um primeiro fundo, que na verdade não era nem FII, era um FIP, e que fez alocações em várias classes de ativos. Veio a crise dos anos 15, 16, o mercado imobiliário, principalmente os investidores que entravam em SPS para fazer desenvolvimento residencial, sofreram demais com aquela história do distrato, né? A gente chegou a ter 23%, 24% de taxa de distrato. Foi um negócio muito grave, né? E aí a gente ficou esse período gerindo essa crise, né? Com esse fundo que a gente tinha, que também passou por dificuldades. Quando chegou 2017, 2018 e as nuvens saíram do horizonte, a gente falou, bom, como é que a gente faz no residencial, que era o que a gente tinha convicção de fazer, sem correr todos esses riscos que a gente correria fazendo sociedade na SPE. E foi aí que veio a ideia da permuta, né? A permuta, na verdade, você determina o teu investimento máximo, né? Porque é aquilo, você compra o terreno e acabou, e aí você trava pelo menos uma participação em metros quadrados naquele empreendimento. Vai correr risco de mercado? Sim. Pode vender por mais, por menos, pode vender mais rápido, mais devagar, mas no final do dia você está comprando um metro quadrado por um preço pré-determinado. E era isso que se provou vender muito bem para o investidor, né? É uma relação de risco-retorno muito interessante para o investidor. Então, essencialmente, vocês compram o terreno, tem grandes incorporadoras que têm os próprios land banks. Vocês compram o terreno e aí quando a incorporadora vai lançar ali o projeto, vocês fazem a permuta pelos imóveis a serem lançados. Bem colocado, só para dar um pouquinho mais de cor. Mais importante, a gente nunca faz nada especulativamente. A gente tem uma grande capacidade de originação de terreno, então a gente cria os terrenos. A gente está criando, por exemplo, um terreno que tem até uma placa nossa nos Jardins. E aí a gente gosta de fazer isso porque a gente escolhe. Fala, quem que é o incorporador ideal para esse terreno? Tem um outro caminho também, que é o incorporador que chega com o terreno já escolhido e a gente embarca ou não. Mas independente desses dois caminhos, a gente só fecha o negócio se tiver tudo amarrado. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente só compra e só gasta o primeiro real para comprar o terreno se eu já souber quanto que vai ser a permuta, que tipo de projeto quem vai construir, por quanto, quando, tudo amarradinho. Então a gente já tem todo o plano de forma que a gente nunca tem terreno especulativamente, que a gente não sabe se vai ter uma permuta de 20%, 30% ou 40%. A gente sempre compra o terreno já sabendo qual que é a nossa permuta. E aí a gente transfere o terreno para o incorporador e ele nos paga com uma participação no VGV, que é o volume geral de venda, que é a receita de venda das unidades. É dessa forma que a gente traz retorno para o investidor. E, assim, naquela história de falar o nosso pitch de venda em 30 segundos, a gente faz exatamente isso. A gente compra apartamento barato, por um preço muito barato, um pouco antes do lançamento, para vender no lançamento. É isso. Excelente, porque exatamente essa era a minha pergunta. Aqui você pode ficar à vontade, a gente tem a sorte de ter 1 hora para aprofundar nos assuntos, então a gente pode aprofundar mais, mas o jogo de vocês está em vender no lançamento. Vocês não querem, essencialmente, carregar ao longo da obra para tentar pegar um preço maior lá na frente? Essa é uma equação que a resposta depende. Se a valorização do metro quadrado justificar o carrego por mais tempo, a gente quer. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. A gente tem um empreendimento na esquina da Joaquim Eugênio de Lima, com a Rua Guarará, Jardins Puro, com uma incorporadora que é especializada no jardim, e foi um sucesso. E aí a gente segurou 2 apartamentos porque a gente percebeu que o preço por metro quadrado está escalando de uma forma que é melhor a gente segurar. Mas, em linhas gerais, a gente prefere vender, como todo incorporador, né? Ele lança para vender e a gente também gosta de vender e construir a valorização do empreendimento ao longo do tempo. Então você vende um pouco mais barato as unidades no lançamento e vai recuperando mais. Está montando um fluxo. Exato. E quando vocês entram como é que funciona o processo de venda de vocês? O incorporador lá eventualmente chama um parceiro imobiliário que vai lá e monta ali seu stand de venda para vender a partir do lançamento. Vocês embarcam nesse em conjunto ou vocês têm um canal de vendas próprio para fazer a venda dos imóveis? Excelente pergunta, adorei. Então, eu vou começar respondendo da seguinte forma. A gente não é um permutante
típico. No permutante típico é a dona Mariazinha que vende a casinha e recebe lá, e a incorporadora meio que faz o que quer e ela vai na carona. A gente também não é sócio da incorporadora, não tem relação societária nenhuma, é um contrato de troca, né? Eu dou o terreno e você me paga com receitas de venda. Só que esse contrato de permuta, apesar de não ter relação de sociedade entre as partes, ele é quase que um acordo de cotistas, porque a gente regula tudo. Então, a gente tem direito de colocar em linhas gerais, tá? A gente tem mais ou menos uns 30 projetos de permuta na cidade de São Paulo, em 28 deles, pelo menos, é dessa forma. A gente tem direito de colocar uma equipe de vendas nossa, a gente tem direito de acompanhar toda a campanha de marketing, toda a área comercial da incorporadora, e tem regras de preço mínimo que não pode vender sem consultar a gente antes. Tal. Então, a gente é como se fosse um co-gestor da incorporação. E só para dar um spoiler, por isso que eu adorei a pergunta, hoje a gente está montando uma equipe de vendas própria da Abril para ser mais eficiente na questão da venda do nosso portfólio. Que bacana. E nessa alocação, aí tem uma pergunta um pouco de visão de mercado também. Vocês vão olhar o empreendimento que vai ser realizado? Você comentou que muitas vezes a própria incorporadora eventualmente chega em vocês com o projeto, ou vocês, reconhecendo o potencial da região, buscam os parceiros e falam, olha, aqui tem um terreno que é fantástico para você. Nesse match, vocês olham e consultam digamos, qualidade do projeto, ou seja, você está falando, vou montar no miolo dos jardins, que eu podia montar um 4 suítes, 5 suítes, eles estão montando um estúdio, não estou gostando disso aqui, não vou entrar nesse negócio. Como é que é essa visão a 4 mãos para escolher o que vai ser feito naquele terreno? Excelente pergunta. A primeira parte dela é o seguinte, se você tem um parceiro bom, você está com grande parte dos seus problemas estão resolvidos porque ele sabe fazer aquilo. Então, uma boa parte da nossa escolha é o parceiro. Mas a gente tem toda uma atividade de pesquisa e inteligência de mercado dentro de casa e fora de casa. Nós somos a única gestora que participa de um grupo de discussão no Secov. Então, a gente tem muita riqueza de informação. E gostamos de participar da decisão em relação a cada um dos nossos projetos. Como que a gente faz isso? A gente opciona um terreno no dia 0, mas a gente só vai realmente fechar, assinar as escrituras em 90 ou 120 dias, que é o prazo, inclusive, para você tirar todas as certidões, fazer a tal da diligência legal do terreno. Em paralelo a essa diligência legal, nós fazemos toda a diligência técnica, que é escolher rapidamente esse parceiro, junto com ele desenvolver o produto. Ele desenvolve um projeto que a gente chama de projeto preliminar de arquitetura e desenvolve um memorial de acabamentos. Essas duas coisas, elas são anexas do contrato de permuta. Entendeu? Você fala assim, você vai construir isso aqui, você está falando que você vai fazer apartamento de 250 metros quadrados. Você não pode mudar. Se você mudar, você vai ter que me convencer. E aqui, esses são esses acabamentos aqui, ó, tal. Então, a gente amarra realmente tudo nesse primeiro momento. Obviamente, os projetos eles sofrem modificações. A gente chegou até já a mudar arquiteto, pegar, rasgar tudo e começar de novo, mas sempre com o nosso aval. Falou assim, isso faz sentido. E nesse caso específico que a gente mudou de arquiteto foi um sucesso. Um condomínio com 7 casas, a gente já vendeu 4 sem fazer nenhum folhetinho, nada. É só no boca a boca vendemos 4. Cada casa com ticket de alguns milhões de reais. Então isso vem de experiência no próprio mercado também. Porque existe também o formato de uma gestora de fundo imobiliário que ela é estrito senso vinda de mercado financeiro. Então você é acostumado a comprar papel, você vai fazer gestão de recebível, etc e tal. Mas vocês aí têm muito pé na obra também, né? Eu costumo falar isso direto, que nós somos uma gestora de recursos oriunda do mercado imobiliário. A gente nasceu no mercado imobiliário
Vitor e eu fizemos mais ou menos o mesmo caminho, fomos buscar especialização até fora do país. Foi fora do país que a gente conheceu o pessoal dessa gestora americana que trouxemos para o Brasil, e crescemos depois no mercado de capitais, mas com a nossa base imobiliária. E eu acho que isso faz muita diferença, principalmente nesse aspecto que eu disse, né? A gente forma negócios e não pega carona, né? Assim, quando você não entende exatamente muito do segmento, você tende a escolher bons parceiros que entendam. Só que aí o parceiro vai te dar o produto que ele quer, né? Então a vantagem competitiva do seu negócio não está na sua mão. Exatamente. Ao passo que quando a gente forma, por exemplo, os nossos terrenos, a gente acabou criando uma maquininha, uma esteirinha de formar terrenos, né? Porque são negociações que demoram anos. Então, a gente começou em 2018, no primeiro fundo a gente tinha um terreno de 12 projetos, um terreno a gente formou. Nesse último fundo, eu não vou saber de cabeça, mas acho que está com 5 projetos, 4 nossos. Porque essa maquininha está funcionando. E aí é legal que você, que nem eu costumo dizer, aquele garoto que não sabe nada de futebol, não sabe chutar direito, só que ele é o dono da bola. Aí ele chega no campo e fala assim, pô, eu vou ser o camisa 9. A gente faz uma coisa, eu sou o camisa 9, se você quer jogar, com as minhas regras, né? E isso nos traz a possibilidade de fazer os negócios da melhor forma possível, com a ótica do investidor e não do incorporador. E quando vocês começaram a montar os primeiros fundos? Esses de permuta nasceram em 2017, foi justamente para blindar aquela questão de participar direto na SPE, e tendo retornos mais próximos do equity do que da dívida. Né? A gente teve lá em 16, né, você bem comentou no começo do programa, aquele vale e as dificuldades justamente porque tem um ciclo, e aí é super interessante o pessoal que está nos assistindo pensar sobre isso também. Às vezes você compra um imóvel na planta, entre o período que você compra um imóvel e a entrega, o cenário de juros muda. Então você comprou um imóvel imaginando uma taxa de juros de financiamento de 6, entregou tá 10, um pouco do que está acontecendo agora, é que eu acho que agora o mercado já estava mais escaldado, né? Mas a taxa de juros básica sobe estruturalmente, as próprias taxas de financiamento sobem, e aí você tinha renda para financiar o imóvel naquela taxa antiga. Chegou a nova, você não tinha, tem que fazer o distrato, né? E aí, para incorporadores, você fica chateado, claro, mas para incorporadores isso é um problema também. Ela acaba recebendo um banco de imóveis que ela não estava acostumada. E de 17 para cá a gente passou por alguns ciclos desses, inclusive ciclos distintos de lançamento. Vocês acabam enxergando muito dessas tendências de mercado. A gente ficou um tempo com alguma restrição de lançamento nesse períodozinho pós-pandemia. Né? A gente já está voltando a ver lançamentos no ritmo pré-pandemia? Olha, o mercado ele mudou de patamar, tá? O mercado, eu vou falar especificamente da cidade de São Paulo, que é onde a gente atua. Coisa de 10 anos atrás, a produção do mercado era de mais ou menos 30 mil unidades, 35, em torno de 30 mil unidades por ano. A gente já está há alguns anos estabilizados na casa dos 70 mil unidades. Óbvio que tem um fator, que a cidade de São Paulo ela demorou para fomentar o Minha Casa Minha Vida. Então, o ano passado, mais ou menos de 70 mil unidades, 25, 26 mil são Minha Casa Minha Vida. Então, tem esse fator que realmente contribuiu para esse desenvolvimento todo. Mas, de qualquer forma, é onde tem o déficit habitacional, é onde o problema da habitação tem que ser atacado. Então, são boas notícias. Tá? Assim, da pandemia para cá, o nosso maior problema foi todo o tsunami que veio com os desequilíbrios causados pela pandemia. Principalmente, tá? Vou dividir a resposta em duas. Na parte da demanda, você teve um incentivo danado no começo da pandemia, quando o juros foi para 2%, e, como eu disse, o nosso mercado é completamente correlacionado ao inverso com taxa de juros. Então, o mercado começou a vender demais. Quando você joga de 2% para 14%,
o freio de mão, é o trem que é brecado com freio de emergência, né? Então, no lado da demanda teve esse problema. Do lado da oferta, a gente teve um problema muito sério de elevação do custo de construção. No nosso portfólio, houve casos que a obra reajustou entre aquele primeiro orçamento, quando o negócio foi fechado, e efetivamente quando se orçou a obra através dos projetos executivos, 30%. Então isso acaba com qualquer conta do ponto de vista de retorno para o incorporador. A permuta está protegida porque eu já estava pré-estabelecido, mas o incorporador ele fica muito machucado. Então, toda essa questão deu uma travada aí em termos de venda, em termos de lançamento. Os projetos eles começaram a atrasar, e isso está tendendo a se reverter agora. Nesse ano a gente acredita que seja um ano de recuperação. Projetos de nova safra, com os valores de construção já mais conhecidos e mais estabilizados. Por outro lado, o mercado teve uma precificação, uma valorização real de metro quadrado, até para ajustar por esse custo de construção maior. Né? Você tem na permuta você já está comprado em inflação. Então o custo de obra subiu, você está comprado no ativo. No limite para você... Eu sou exatamente igual o cara que comprou no lançamento. O custo de obra é o problema do incorporador. No limite você está... No limite é um benefício para você, porque vai subir o preço médio das outras unidades e você tem um mercado com mais espaço de operar. Perfeito, eu já fechei meu preço no dia zero. E como é que foi a mudança de perfil do apartamento lançado? Porque a gente teve, na pandemia, aquela busca por mais espaço. A gente tinha tido anteriormente um ciclo muito forte de lançamento de estúdio e etc., até pelo plano diretor que a gente tinha desenhado. Veio a pandemia, as pessoas foram buscar mais espaço e agora a gente está tendo novas mudanças nas diretrizes. Como é que está esse ciclo e para onde está indo o mercado hoje em termos de lançamentos? Boa pergunta. A gente estava, em 2019, antes da pandemia, numa tendência das pessoas reduzirem os metros quadrados que eles moravam, porque era importante morar próximo de um local bom, próximo do trabalho, próximo da faculdade, e também que a gente estava com uma tendência que vinha desde o plano diretor de 2014, de eu não quero mais carro, eu não preciso de mais carro. Essas duas coisas mudaram completamente na pandemia. Então, empreendimentos que se vendiam assim, um final de semana, 300 unidades, sem uma vaga de garagem, depois falaram assim, não, agora com essa questão da pandemia, eu preciso ter minha bolha. Então, eu quero ter a opção de ter uma vaga, porque se eu posso ter a opção de ter um carro, mesmo que você nunca venha a ter um carro. Então, a vaga passou a ser um item muito valorizado, e a questão de ter um pouco mais de espaço, pelo menos aquele espaço que as pessoas, todo mundo conhece por home office, né? Então, tem que ter uma escrivaninha, algum cantinho para a pessoa poder trabalhar em casa. E essas foram duas mudanças importantes. Eventualmente uma parede entre o quarto e a sala para isolar acusticamente. Né? Exato. No alto padrão, no altíssimo padrão, a gente tem bastante produto de alto padrão. Uma coisa que eu ouvi de um cliente, que investidor e estava procurando apartamento. Durante a pandemia, ele morava num apartamento de altíssimo padrão, maravilhoso, com toda a infraestrutura, só que o síndico ou proibiu de frequentar a piscina, academia, não sei o quê. Então ele ficou enclausurado na unidade dele, que não era pequena. Mas aí esse cara falou assim, eu não quero mais isso, agora eu quero ter o meu próprio quintal, meu próprio jardim. E aí veio a demanda, que ainda é uma coisa bastante pujante, pelas casas de condomínio. Então esse é um setor que também deslanchou pós-pandemia como reflexo desse mindset do alto padrão. Conta um pouquinho, você comentou que vocês têm bastante empreendimentos justamente no alto padrão. Como é a formação de vocês, do portfólio de vocês hoje? Onde está, em quais estratos estão focados os imóveis e como foi criada essa composição? A gente revisita isso de tempos em tempos, tá? Então a gente já teve no portfólio, por exemplo, unidades pequenas que venderam maravilhosamente bem antes da pandemia no primeiro fundo. Hoje, como você bem disse, a gente tem um problema de sobreoferta dessas unidades pequenas, que não é uma questão do mercado.
foi muito uma imposição desse plano diretor. Eu acho que talvez o leigo não entenda isso muito bem. Para você construir no potencial máximo de um terreno, numa zona que você pode construir até 4 vezes, a lei, antes dessa revisão que aconteceu agora, no final do ano, a lei dizia que você tinha que fazer uma continha e ter um número mínimo de unidades. E esse número mínimo de unidades era muito grande. Então você tinha que fazer apartamentos pequenos para poder justificar. E aí as pessoas, os incorporadores fazem uma base com apartamentos pequenos e fazem aquilo que eles acreditam mesmo em cima. Por isso você tem esse monte dessa geração de empreendimentos que tem a base ou o predinho do lado de apartamentozinhos pequenos e outro de apartamentos maiores. Não é o incorporador que quis. Ele precisou fazer isso e isso gerou uma sobre-oferta. Graças a Deus, o poder municipal... o executivo e o legislativo percebeu isso e corrigiu nessa revisão do plano diretor. Então, respondendo a tua pergunta, com esse problema das unidades pequenas e com a questão de elevação do custo de construção e com a taxa de juros mais alta, né, e ela vai ficar, por mais que a gente saiba que a tendência é que ela caia e tal, mas ainda vai ficar, não vai voltar para os 2%, ela vai ficar, se Deus quiser, num dígito, né, mas um dígito alto. A gente acabou optando por focar mais em projetos de alto padrão no nosso portfólio. E coisas assim muito especiais. Então, a gente não faz 50 projetos por fundo, a gente faz 10, 12, e são muito bem selecionados. Eu costumo dizer o seguinte, que a gente combate a volatilidade macroeconômica com os fundamentos microeconômicos. Entendeu? Então, está no lugar certo, você pode ter problemas, tal, vai um pouquinho mais rápido, mas vai dar certo. E é isso que a gente tem feito. Nossos últimos lançamentos são todos de alto padrão e coisas muito bem concebidas. O pessoal fala para lançamento de empresa em bolsa que não vai mais ter janela, né, de IPO, você vai ter janela da empresa. Se a empresa for boa, ela entra a hora que ela quiser. A mesma coisa aí no lançamento. Se o imóvel for bom, você vai vender a hora que colocar e você se protege um pouco dessa exposição de mercado, né? E agora só com vaga. Com vaga, e a lei facilitou também, porque você tinha um problema o plano diretor de 2014, ele propositalmente desincentivava a vaga, né? A ideia era, a pessoa tem que morar próximo de uma estação de metrô, ou de uma linha, um corredor de ônibus, e não ter carro e um apartamento pequeno para a pessoa de baixo padrão aquisitivo poder também comprar unidades nesses lugares. Só que aí você cria uma estrutura rígida, né? E aí se você quiser trazer... E que não funcionou. Assim, a ideia era, fazendo uma analogia com a indústria automobilística, era fornecer um monte de golzinho. E o que você acabou fazendo foi um monte de Mini Cooperzinhos, entendeu? Excelente analogia, gostei, né? Aí a gente mirou em fazer um monte de golzinho e saiu um monte de Mini Cooper. Exato. O preço por metro quadrado caríssimo, porque aquela região lá é cara, né? Então acho que o que tem funcionado melhor são esses empreendimentos HIS, HMP, eles são direcionados para a renda e são um padrão um pouco menor e tem resolvido bem essa questão aí de trazer mais justiça social na distribuição do espaço físico da cidade. O uso do espaço da cidade, ele é naturalmente distribuído. Você tem uma região de empregos, uma região produtiva, uma região comercial, ela vai ter os empregos de vários estratos concentrados. Então, é bacana que você consiga não dissipar isso na cidade, porque você gera um monte de problemas de fluxo. O duro é que é a forma como você incentiva, né? Acho que esse é o ponto, ao invés de incentivar, você travar, né? Porque você acaba gerando obrigações que não se sustentam. Exatamente. Eu concordo plenamente. Maravilha, estamos batendo esse papo com o Rodolfo Senra, sócio fundador da Abril Investimentos, sobre o mercado imobiliário, sobre fundos imobiliários, aqui no Você com Dinheiro, sempre para trazer para vocês as mentes que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer. Agora a gente vai para um breve intervalo, você sabe que é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje.
Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, com a participação do Rodolfo Senra, que é sócio fundador lá da Abril Investimentos, falando um pouco sobre fundos imobiliários, sobre esse mercado, as perspectivas para 2024, a história da própria gestora e naturalmente um pouco sobre o mercado imobiliário em si. Já comentou, Rodolfo, no primeiro bloco, que boa parte do passivo de vocês está lá concentrado em multifamily offices, investidores institucionais, mas vocês têm fundos listados em bolsa também, não é isso? Exato. Então, só para contar a história completa, a gente começou com os fundos de permuta, né, nessa fase a partir de 2018, né, e depois, em 2020, 2021, nós desenvolvemos e estamos crescendo muito uma vertical de crédito. Aliás, é onde está o maior potencial de crescimento da gestora. O que a gente faz no crédito, a gente também origina, estrutura e emite CRIs para financiamento de desenvolvimento imobiliário. Então tem muita sinergia com o que a gente já estava fazendo na permuta. Assim, apesar de a gente não fazer o mesmo negócio em permuta e crédito, por questões óbvias de conflito de interesses entre fundos, muita coisa que não cabe uma permuta vai para o crédito e vice-versa. Então existe um ecossistema de originação de negócio muito interessante na empresa hoje. O passo seguinte foi, esses fundos de crédito também com uma base de um passivo de investidores mais institucionais. O passo seguinte foi pensar como é que agora, sem perder o foco, sem ficar inventando coisas diferentes, a gente pode eventualmente atingir, fazer com que o investidor de varejo seja também nosso cliente. E aí foi a ideia do Brio Multiestratégia, o BIM 11, que ele foi concebido para ser um veículo multiestratégia, como o próprio nome diz, fazendo investimentos em ativos do mercado, FIIs, outros CRIs, etc., mas principalmente co-investindo com esses nossos fundos, que eu chamo de institucionalizados, nos negócios tanto de crédito quanto de permuta. E o fundo nasceu com essa tese. A gente começou com 400 cotistas. Ele foi captado numa época extremamente desafiadora, foi o final de 21, foi entre o Paulo Guedes ameaçar taxar fundos imobiliários e aquela história lá do estouro do teto de gastos, dos precatórios e tal. Então, o mercado estava muito conturbado e ele acabou nascendo um fundo menor do que a gente gostaria. O nosso objetivo é criar condições para crescer esse fundo o quanto antes, né? E aí, através de novas emissões? Através de novas emissões. O que aconteceu nesse fundo, quando a gente captou, a gente alocou uma parte em papéis high grade, porque a gente sempre teve um timing de alocação dos nossos próprios papéis, e como eles são CRIs para desenvolvimento, né, residencial, eles não são CRIs que você investe tudo no momento, são CRIs por chamada de capital. Conforme o incorporador vai precisando de capital para avançar na obra, a gente vai fazendo aportes nas séries de CRIs. Então, esse timing coincidiu com o timing da aceleração da taxa de juros. E a gente acabou ficando preso em papéis que o valor de face deles foi descontado em função da subida abrupta dos juros. A gente tem esse desafio hoje de sair desses papéis para poder abrir espaço para os nossos CRIs proprietários, destravando valor e aí dando possibilidade da gente fazer um follow-on. É isso que a gente está trabalhando. Os fundos, toda essa estratégia, né, você tem... para os papéis, os CRIs, existe alguma, eventualmente não muita, mas alguma liquidez no mercado secundário. Então você consegue, eventualmente, ter uma estrutura de fundo aberto. Mas, essencialmente, as estruturas em que, de permuta, por exemplo, são ativos essencialmente líquidos.
Os fundos institucionalizados também vêm fechados? São construídos como condomínios fechados? Eles têm essa natureza, tá? O investidor ele coloca o dinheiro, ele sabe que tem a tal da curva J, né? E que ele só vai ver dinheiro na volta daqui a 5, 6 anos, e ele está ok com isso. Só que a gente faz via FIIs também, com emissão de cotas na bolsa, para ter o benefício fiscal, né? Simplesmente por causa disso. E esse teu ponto é importante. Hoje, o BIME tem mais ou menos 10% dele investido em permutas. E isso ainda não voltou, ainda está na curva J. Então, uma boa parte do retorno dele vai vir dessas permutas. É outra coisa que a gente tem que esperar um pouco para poder ter esse retorno, né, o ganho no ganho de capital, né? E para a gente poder mostrar para o mercado a capacidade de entrega desse fundo. É um produto que a gente acredita muito, é o jeito que a gente vê a gestora crescendo através do mercado de varejo, né? O mercado de multifamily office, ele é um mercado, é um nicho. É um nicho. Então, a gente, o nosso projeto principal é crescer com fundos voltados para o mercado de varejo. E vocês têm a perspectiva de lançar outros fundos com esse perfil? A gente não decidiu ainda a estratégia, mas a gente vai sair com 2 fundos esse ano. A gente tem um pipeline enorme de projetos de crédito, enorme, mais ou menos 200 milhões, excelente. E até fazendo um parênteses, eu acho que o que aconteceu, a gente resolveu entrar em crédito quando a gente percebeu que existia uma transformação sistêmica no mercado imobiliário, né? O mercado sempre foi muito dependente do sistema financeiro da habitação, SFH, que você tem lá o poupança e FGTS, e a gente percebeu que o estoque, né, estava diminuindo. Se não me engano, de 2021 para 2023, a poupança caiu 60 bilhões, né? Então, é um mercado que está mais restritivo, né, no ponto de vista do financiamento à produção, principalmente. Tá? Os bancos querem pegar o cliente de 30 anos, então ele quer financiar o comprador, mas não necessariamente esse pequeno problema inicial, que é construir, que é muito difícil, onde dá problema. E aí a gente falou, vamos resolver a dor do incorporador. Para o banco também é ótimo ter um agente aqui, depois ele só repassa lá na frente, fazer todo sentido. Só que esse mercado ele demorou um pouco mais para evoluir do que a gente imaginava que iria, né? E hoje já é um mercado fundamental. Alguns anos atrás, o mercado de capitais respondia por, se não me engano, 30% ou 35% do total de financiamento ao mercado imobiliário. Hoje já é 57%, já é maior do que a poupança, por exemplo. Então, hoje a gente tem um mercado pujante, os incorporadores aprenderam a trabalhar com esse tipo de financiamento, e a gente tem um pipeline cada vez mais sólido, do ponto de vista de qualidade do tomador, do ponto de vista de qualidade do projeto, e então a gente vai lançar um fundo para esse tipo de público. Não decidimos ainda se vai ser via o estruturado ou se vai ser um veículo de varejo, e vamos também dar continuidade à nossa família de permutas. A gente está indo para o 5º fundo de permuta. 5º fundo de permuta. Qual que é o AUM total? Hoje a gente está com 890 milhões sob gestão. É um espaço interessante. Essencialmente, vocês, já comentou anteriormente, concentram-se geograficamente em termos de projeto aqui em São Paulo mesmo. Na permuta, a gente é muito, muito, muito criterioso. Tem uma pizzaria famosa que vende pizza nas melhores regiões. Eu falo assim, olha, você quer entender onde que a gente investe? Pega a tampa da pizza, vê lá o mapa de entrega, é exatamente igual. A gente, assim, pegar o Parque do Ibirapuera como centro, nossos projetos estão mais ou menos no raio de 3, 4 quilômetros, principalmente na Zona Oeste e Zona Sul.
No crédito, a gente também tem uma presença majoritariamente em São Paulo, mas é muito mais por questões de facilidade de geração de negócios no nosso próprio quintal, mas a ideia é expandir para outras praças e eventualmente até para outras cidades fora do estado, porque a gente entende que é outra estrutura de risco, né? A gente não entra num projeto correndo risco de venda, né? Pelo menos uma parte das unidades tem que estar vendidas, uma boa parte do equity já tem que estar resolvido. E então a gente consegue ser um pouco mais flexível. Na permuta, é aquilo que eu falei, a gente tem aquela teoria de combater volatilidades macroeconômicas com o micro. Então a gente é muito focado em fazer coisas especiais. E como vocês encontraram terreno para fazer condomínio de casas em São Paulo, agora eu fiquei curioso com ainda mais nesse raio de 3 quilômetros do Ibirapuera, né? O que mais falta aqui é terreno. Pois aí mistura um pouco de conhecimento do mercado imobiliário com relacionamentos pessoais. A gente estudou com uma família a vida inteira no colégio, assim, então tinha uma relação de confiança que transcende o comercial, sabe? Ambos os lados sabiam que tinha gente séria, muito séria do outro lado. Essa família, a casa do avô deles, que é uma família muito abastada, o avô ex-banqueiro, ele morreu, a avó morreu e a família precisava vender o terreno. Aí a gente fez uma negociação e compramos um terreno de 6.400 metros quadrados, na Cidade Jardim, tem o shopping Cidade Jardim ali para dentro, assim, poucos quarteirões para dentro, com paisagismo pronto, maravilhoso, né? A gente aproveitou boa parte do paisagismo e fizemos um projeto com o Tomanic, Marcos Tomanic, que é um arquiteto, ele deve ter 90 anos, mas ele é muito conceituado nesse segmento. Foi um sucesso, assim, a gente lançou, vendemos 4 casas. Por lançar, eu quero dizer o seguinte, eu obteve o registro de corporação, não é que a gente fez stand, fizemos nada. Então, são casas, cada uma de 1.500, 1.600 metros quadrados. São quantas casas? 7. 7 casas, 4 já foram. Já foram. Então quem estiver assistindo agora e tiver interesse em comprar casa, provavelmente tem que correr, senão, porque isso é escasso. É muito, para quem assiste de outras regiões, é muito escasso você encontrar um terreno para desenvolver um projeto desse aqui em São Paulo. Muito escasso. Há tempos já. Então, aí se for se desenvolvendo outras regiões secundárias, então, em Barueri, Santa Paraíba, mesmo Campinas e Jundiaí foram montando projetos assim, mas aqui em São Paulo mesmo é raríssimo. São assim. E esse é o caso de um projeto que a gente prospectou, aí convidou uma incorporadora especialíssima, só faz esse tipo de coisa, no entorno do Shopping Guatemi, então tem muita experiência em casas, em condomínio de alto padrão. E foi casar a fome com a vontade de comer, foi muito bom. E conta um pouco pra gente, olhando, você contou um pouco do lado do formador, do gestor que está constituindo esses fundos. O investidor que busca alocar em fundos imobiliários. O que e como ele deve avaliar? Quais são as diferenças na hora de avaliar? Fazer um investimento num fundo, um fundo de papéis, um fundo de crédito, um fundo de tijolo, que tem ali essencialmente suas alocações em imóveis. O fundo de tijolo tem um componente que deve ser levado em consideração. Você tem a renda, né, da alocação, e você tem o ganho de capital, que é aquilo que você pode ganhar, seja com a valorização do imóvel, seja com a valorização da cota. Eu acho que hoje a gente vem, de novo, esse tsunami que foi a pandemia, desequilibrou várias coisas. E principalmente o mercado de lajes corporativo foi uma catástrofe, né? Quer dizer, foi todo mundo para casa, depois quando voltou parecia que não, agora todo mundo vai trabalhar de casa. Graças a Deus eu era um que falava, isso nunca vai funcionar. Nunca vai funcionar porque você tem que treinar, você tem que passar cultura, não dá para fazer isso pela tela. De qualquer forma, é um mercado que ainda está sofrendo. Vacância na cidade de São Paulo está em torno de 25%, uma vacância de equilíbrio que se aprende no MBA em Real Estate é 14%, 15%,
Então tem espaço ainda para recuperação, e os papéis estão ainda bastante descontados. Então acho que, olhando assim para o próximo ano, eu vejo muita oportunidade nisso. Mas de qualquer forma, com a queda de taxa de juros, os ativos reais de maneira geral se valorizam, a economia começa a andar e os fundos de papéis também vão começar a andar, com projetos bons. A gente, por exemplo, tem uma carteira aí muito interessante, IPCA mais alguma coisa, mais 10 a 12, que são projetos que a gente acha que tem muito potencial. Então eu acho que esse é um ano de investimentos imobiliários, tanto no tijolo quanto em papéis. Você comentou um ponto interessantíssimo, que o ganho do fundo imobiliário de tijolo usualmente vem de dois componentes: o aluguel e a própria valorização do imóvel. Isso é muito, especialmente para lajes corporativas, é muito comum constituir o imóvel por aluguel. Então, tem até os casos extremos do monoinquilino, né? Eventualmente monoinquilinos, numa cidade só tem esse inquilino mesmo, que aí dá alguns problemas, mas é muito comum, de modo geral, para lajes corporativas, você ter o aluguel como principal fonte até pela própria Constituição, como o fundo imobiliário se popularizou no Brasil, de ser aquele investimento que distribui rendimentos, e aí você tem a liquidez do rendimento, assim por diante. Formou-se essa cultura de imóveis para aluguel dentro dos fundos imobiliários. Dentro do residencial, vocês acreditam que exista espaço para ter fundos imobiliários de aluguel, ou a dinâmica do mercado é tão diferente que aí não faria sentido, dentro de fundo imobiliário, só a oportunidade de capitalização? A dinâmica da renda residencial é bem mais complicada, né? Assim, para começar, é um mercado com canibalismo de maneira geral. Você tem um mercado secundário enorme e qualquer prédio do lado do seu que você construiu para alugar, ele é teu concorrente, quer queira ou não quer. No comercial você não tem tanto isso. Depois você tem uma parte do risco foi muito bem resolvido com lei, né? Você criou a figura do contrato atípico de locação. Então, passamos a ter os tais build to suit, né? Ou mesmo quando não são build to suit, você faz contratos mais robustos, em que o inquilino tem que pagar aquilo, se ele sair ele tem que pagar o saldo e that's it, né? Assim, na locação residencial, até por uma questão de proteção social, é tudo pró-inquilino e não locatário. Essas duas coisas combinadas, você traz um certo risco que não é compensado pelo preço que você consegue cobrar. O yield, né, o cap rate, o yield que você tem numa locação residencial é muito mais achatada. E aí eu acho que tem sim espaço. Você tem grandes empresas se posicionando, inclusive empresas internacionais se posicionando de maneira muito forte. Você tem uma filial lá, uma subsidiária da MRV também fazendo isso de maneira bastante competente. Só que aí a coisa tem que ser feita de maneira muito especial, quer dizer, ou você tem uma estratégia, teu custo de construção é muito diferenciado e aí você consegue gerar yield, não porque o seu numerador é maior, mas sim porque você constrói um custo mais competitivo. E tem empresas que se posicionam no nicho e aí que faz um negócio super especial e cobram muitos serviços extras, que aí a alocação por metro quadrado dele vira algo muito parecido ou até maior, às vezes, do que é no corporativo. Então, mas eu acho que ainda é uma coisa de nicho. Eu acho que para virar uma indústria pujante, como é nos Estados Unidos, entre as classes de ativos, o multifamily, né, que é o que eles chamam aí de renda residencial nos Estados Unidos, é disparada maior, é a disparada a mais estável, mas porque eles têm uma taxa de juros muito baixa. Então o benchmark, né, o custo de capital é muito inferior e aí a coisa deslancha. Aqui, infelizmente, acho que ainda precisaria de uma ajuda aí do fiscal para a gente ter uma taxa de juros mais próxima do primeiro mundo.
Então, tem inclusive um trade-off, mesmo a taxa de juros menor, você até comentou do multifamily como uma classe de ativos bem definida nos Estados Unidos, lá o mercado de hipotecas é muito forte, né? E ainda assim existe um mercado de locação. Talvez por uma falta de um concorrente externo aí, que é justamente aqui, lá nos Estados Unidos, tende a ser menos comum que você compre uma casa esperando comprar renda com essa casa. Então você é um cidadão comum comprar um conjunto de casas para alugar, que aqui a gente trata como normal, mas isso não é tão normal assim. Não. Aqui a gente acaba criando essa concorrência estranha e muitas vezes não é desleal no sentido de ser má fé, mas o comprador dessas casas para alugar muitas vezes não faz a conta e achata os yields, né? Sim, sem dúvida. É exatamente o que eu quis dizer. Qualquer um que tem uma casa do lado pode ser uma ameaça para o teu negócio e os incentivos dele podem ser completamente diferentes do seu profissional. Nos Estados Unidos, o investidor americano vai direto para os papéis, eles vão direto para os REITs e tal, e esse mercado de multifamily é muito organizado. E também tem um pouco a ver com a questão da cultura, né? Geralmente o americano, eles com 17, 18 anos sai da casa do pai, ele não compra imóvel, ele fica morando nos multifamilies, ele casa e continua morando no multifamily. Tem essa questão deles mudarem demais, né? Então o cidadão mora em Nova York, ele presta na costa oeste lá uma faculdade, vai para lá, ele fica morando nesse segmento. Então você tem o student living, você tem os jovens casais, e aí quando ele se estabiliza, tem filhos e tem um emprego fixo, aí ele escolhe onde ele vai morar, e aí ele compra a casa dele com um mortgage. Então acho que as duas indústrias são complementares e funcionam, né? O de locação funciona tanto no começo da vida do cidadão quanto no final. Depois ele vai para o senior living. Aí isso é muito interessante, essa dinâmica, o desenho do mercado se constrói de maneira bastante interessante e diferente aqui no Brasil. Você acha que a gente vai conseguir movimentar os nossos equivalentes a REITs aqui para caminhar, para dar mais essa liquidez, chamar mais gente para o mercado de capitais? Eu espero que sim, mas de novo a gente precisa de uma taxa de juros que permita que isso seja mais viável, né? Porque senão fica muito difícil você rentabilizar o investimento. Maravilha, Rodolfo. Queria agradecer aqui mais uma vez sua participação, agora caminhando para o final. Foi um bate-papo, eu aprendi muito, eu espero que a nossa audiência também tenha aproveitado. E eu queria te deixar à vontade, então deixe os contatos da Brio, os fundos que o pessoal possa eventualmente comprar direto lá, listados. Já chama aí a turma para entrar nos fundos, conhecer as páginas de vocês, se tiver redes sociais, fique à vontade para divulgar aí os canais para encontrar a Brio Investimentos. Bom, Felipe, eu queria, em primeiro lugar, agradecer demais a oportunidade, o convite. É uma honra para mim, em nome da Brio, estar aqui. E para o seu público, agradecer a paciência. Nós estamos no Instagram, Brio Investimentos, estamos no LinkedIn, também tem uma página Brio Investimentos. Temos nosso site, brioinvestimentos.com.br. Através desses 3 canais, vocês encontram todas as informações. O nosso fundo que está disponível na bolsa para compra é o Brio Multiestratégia, o ticker é BIM11, todas as novidades da casa, que se Deus quiser serão muitas esse ano, vocês podem acompanhar através desses canais que eu acabei de divulgar. Muito obrigado, Rodolfo. Muito obrigado a Brio Investimentos por ceder aqui a participação do Rodolfo para a gente. E muito obrigado a você, telespectador aqui da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer para vocês as grandes mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, mas sempre com o objetivo de tornar você um investidor melhor a cada dia. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como as soluções da Com Dinheiro podem ajudar os seus investimentos ao seu negócio, visite lá www.comdinheiro.com.br e conheça. Mande também para a gente lá em contato@comdinheiro.com.br, deixa lá a sua
sua dúvida, sua sugestão. Se quiser também saber um pouco mais sobre a plataforma, mantenha o contato conosco, vai ser sempre um prazer recebê-los. Nós vamos ficando por aqui com você com o Dinheiro de hoje. Até a próxima!